Atos 26, versículo 9. Todos encontraram, irmãos? Diz assim, isso é Paulo, o próprio Paulo dando testemunho do episódio da sua vida, imediatamente antes da sua conversão. Diz ele, na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Agora eu quero ler com você, volte um pouquinho, Atos capítulo 9, uma passagem mais sequencial àquela que nós vimos aqui no último domingo, quando tratamos da morte de Estevão. Agora, Atos capítulo 9, versículo 1. Agora é a narrativa de Lucas sobre a mesma coisa que Saulo havia testemunhado. Diz assim, Atos 9, versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. E esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Amém? Vamos mais uma vez orar, pedindo a iluminação do Senhor, para que a gente possa não apenas entender a história, para que a gente possa não apenas narrar o que está registrado no texto, mas para que a gente entenda qual é a verdade espiritual que essa história tão profunda, que é esse encontro de Jesus com o seu perseguidor, nos ensina para a vida, para a nossa caminhada, para a nossa própria trajetória, para que em nenhum momento nós não nos achemos lutando contra o Senhor. Então eu queria que você orasse comigo dessa manhã, pedindo exatamente isso: compreensão e discernimento espiritual. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Cada um de nós que chegamos até aqui, e chegamos tendo sobre nós o teu olhar de Pai,
Porque assim como o Senhor, na morte de Estevão, olhava para Saulo, sabendo bem o Senhor o que tu farias com este teu filho, também não é diferente com nenhum de nós. Os teus olhos estão sobre nós, a tua face está voltada para nós, e nos ensina a sermos homens espirituais, que não sejamos, Senhor, levados pelas obsessões fixas do nosso coração, e assim nos achemos na contramão do caminho do Senhor. Obrigado por aquilo que tu fizeste com Saulo. Obrigado por aquilo que tu fizeste com este homem, porque nós somos herdeiros dos benefícios do Evangelho na vida de Saulo. Obrigado, Jesus, por esta queda de cavalo, que levantou este homem para ser um profeta, um apóstolo de Deus. E até hoje nós somos enriquecidos pela graça de Deus na vida dele, que se tornou abundante. E que nós sejamos também assim para outros. Essa, Senhor, é a nossa oração, e nós a fazemos em o nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, eu diria que de tudo que nós vamos ver aqui, e na verdade já temos visto sobre este homem Paulo, o apaixonado seguidor de Jesus, é óbvio que há muitas cenas na vida dele importantes, há muitos episódios na vida de Paulo extraordinários, mas para o próprio Paulo, conforme ele dirá em algumas de suas cartas, por exemplo, a carta que ele escreveu aos crentes da Galácia, quando ele usa a expressão, quando aprouve aquele que me escolheu antes de eu nascer, revelar o seu Filho em mim, eu não consultei carne ou sangue. Nesta frase, o apóstolo Paulo tem muito fixo na sua mente que houve um encontro transformador, de que houve um encontro arrebatador, de que houve um momento onde a sua vida foi radicalmente e profundamente transformada, quando os seus olhos se abriram para a realidade da existência e da identidade daquele a quem ele perseguia. Por isso é que esse texto de Atos capítulo 9 é um dos textos mais citados e comentados sobre Paulo, porque é o episódio de quando este monstro perverso, no qual ele havia se tornado, cai perante a revelação do Senhor Jesus. Eu diria que não há como a gente não pensar naquela última cena onde nós ficamos domingo passado, quando a gente viu que Saulo de Tarso era aquele que, diante da morte de Estevão, consentiu. E é interessante que quando você lê esse texto de Atos capítulo 26, no finalzinho do versículo 10, nos diga o próprio Saulo afirmando que contra estes santos eu dava o meu voto. Não é isso que está aí no versículo 10 do capítulo 26? Essa expressão eu dava o meu voto é, sem dúvida alguma, uma relação muito estreita com aquilo que se diz em Atos, quando afirma que ele consentiu na morte de Estevão, de que houve da parte de Saulo uma espécie de autorização feliz, um consentimento legal
podem matá-lo. E a partir de Estevão, o que se desencadeou, conforme se diz o versículo 1 do capítulo 8 do livro de Atos, é que sobreveio uma grande perseguição sobre a igreja, capitaneada pelos sacerdotes judeus, membros do Sinédrio, que estavam furiosos contra aqueles que são designados aqui como os do caminho. O que eu queria que hoje pela manhã a gente iniciasse, questionando-se e perguntando-se, é exatamente essa expressão: para onde as nossas convicções nos levam? Ou qual é o fruto das nossas obsessões do nosso coração? Por que é que eu estou usando a palavra obsessão? Porque era sim uma obsessão de Paulo. Você não veja comigo mais uma vez aí, em Atos capítulo 26, esse versículo 9. Olha que coisa interessante está dito aí. Atos 26, 9. O que está dito é, Saulo dizendo de si mesmo: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus. Percebeu essa frase de Paulo? Na verdade, a mim me parecia. Eu queria que a gente compreendesse isso, porque se a gente não entender isso, essa conversão de Paulo não chegará para nós com o peso que ela tem. Quando ele diz, na verdade, a mim me parecia, é que ele está confessando que tudo quanto ele o fez absorvido numa profunda convicção. A mim me parecia certo, a mim me parecia correto, a mim me parecia dever de consciência, que eu fizesse tudo isso, que eu entrasse nas sinagogas, que eu encerrasse santos nas prisões, santos agora, dizendo ele, muitos anos depois, que eu encerrasse santos na prisão, que muitas vezes eu os castigasse, obrigando-os até a blasfemar. Toda vez que eu leio esse texto, eu faço um paralelo com o que a gente vê hoje no mundo islâmico. Você veja que o que acontece hoje no mundo islâmico é gente que está tomada por uma perversa convicção, que acha que serve a Deus, ou a Alá no caso deles, ou a Yahvé no caso de Saulo aqui, que serve a Deus com essa convicção. Por isso que se diz, a mim me parecia, eu estava convicto de que eu tinha que fazer aquilo mesmo. Por isso que eu gosto da versão inglesa desse texto, quando ela usa a expressão convincing, a ideia de convicto. Nada tira do meu coração que era assim que eu tinha que agir, dessa forma, como uma besta, como um animal furioso contra aqueles que carregavam a insígnia do nome de Jesus. E aí, antes da gente entrar em alguns pontos aqui, eu preciso que você entenda alguma coisa. Quando Jesus fala com Saulo de Tarso naquela queda, você percebe que as palavras de Jesus é: Saulo, Saulo, porque me persegues? Quando, em termos históricos, a quem Saulo perseguia eram aqueles irmãos. Mas veja, mais uma vez, eu estou primeiro nesse texto do capítulo 26, veja que no versículo 9 ele diz: na verdade,
a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar, não era contra as pessoas. Está percebendo aí? Se não, fique nesse texto aberto. Não era contra os crentes que eu devia agir. Não era contra os confessantes que eu devia praticar. Mas ele diz, na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus. Ninguém pense que Saulo estava naquela fúria de perseguir, de ir atrás, de ir em cidades estranhas, porque Saulo tinha alguma coisa contra as pessoas. A guerra de Saulo de fato era contra Jesus. Por isso que ele diz, era contra o nome. Era contra este nome que eu estava embrutecidamente raivoso. Era contra este nome. Portanto, quem quer que se alinhasse ao nome de Jesus, era objeto da fúria e da ira de Saulo, o perverso. Se você ler ainda o versículo 10, diz assim: e assim procedia em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, com estes dava o meu voto quando os matava. E o versículo 11 diz: muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas. Há uma outra coisa que eu queria destacar com você aqui. Esses que, nesse período aqui, se identificava com o nome de Jesus, eles não se reuniam em casas específicas. Não havia placas, não haviam nomes. Por isso que muitas vezes o lugar onde eles podiam ser achados eram de fato nas sinagogas. E aí eu quero agora que você vá para o capítulo 9, para a gente então entrar nele especificamente. E eu quero ler com você o versículo 1 e o versículo 2. Atos 9, verso 1, verso 2. Amém, meus irmãos? Encontraram? Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho. Antes que eu entre aqui em alguns tópicos, eu preciso destacar esse aspecto aí. Por que que Paulo iria nas sinagogas? Porque eles não tinham um lugar fixo. Porque a comunhão desses irmãos não era num templo. Razão porque eles eram identificados como os do caminho. Como é que se identificava um discípulo de Jesus naquele período? Como é que se encontrava? Como é que eles eram achados? Não era pela identificação de um grupo, mas era pela identificação de um modo de caminhar. Por isso que eles eram identificados como os do caminho. E aí eu quero pontuar hoje pela manhã, até porque eu quero ser bem breve hoje, porque eu não sei se os irmãos estão percebendo, mas até eu estou aqui concatenando as minhas ideias com dificuldade, porque essa semana inteira eu passei com uma dor de cabeça profunda, e hoje amanheci assim também, então estou aqui ainda sob o efeito de um remédio, e aí eu mesmo estou sentindo que eu não estou aqui concatenando as minhas ideias com facilidade. Então eu quero ser breve e simples no que eu estou dizendo aqui, porque eu não estou, digamos assim, no meu estado de saúde perfeito. Os irmãos me compreendem, amém? Por isso que eu estou assim, meio que ainda querendo achar o fio da meada aqui, porque realmente eu estou ainda com uma dor de cabeça, talvez até com uma pressão um pouco baixa. Quero ser aqui bem breve. Mas vamos lá. Há 3 coisas aqui que eu quero observar de forma simples sobre este episódio da queda de Paulo no cavalo. Primeira delas é que
essa obsessão de Paulo contra os do caminho só revela uma coisa. Primeira coisa que revela que Paulo, conquanto fosse um homem cheio de supostas convicções, conquanto fosse um homem que estivesse com o coração obsessivo em defender o nome do Deus que ele chamava de Yahvé, por não entender que este era precisamente aquele ao qual Jesus veio revelar, mostra que toda vez que eu tenho uma obsessão no meu coração, fixa a respeito de uma coisa, na verdade o que se revela é que eu estou vazio. Obsessões revelam o vazio do meu coração. Por que eu estou dizendo isso? Por que a justiça de Paulo não foi suficiente para deixá-lo com o coração em paz? Por que o conhecimento que Paulo tinha da lei de Deus não foi suficiente para deixá-lo com o coração em paz? Por que se diz que ele perseguia com fúria aqueles irmãos? E essa expressão fúria no texto grego é como se agisse como um louco. Por uma razão simples. O que pulsava no coração de Saulo não era a paz que advém do Evangelho, mas era a obsessão de se fazer verdadeiro, de ele mesmo ser convencido de que ele estava no caminho da verdade, quando ele perseguia os contrários. Essa é a obsessão. Por isso que a obsessão de Paulo não deu paz ao coração dele. A fúria de Paulo não trouxe a paz à alma deste homem. E conforme ele dirá mais na frente, quando escreve aos Coríntios, só existe dois tipos de pessoas no mundo. Existe aqueles que ele usa a expressão de homens pneumáticos, ou seja, homens espirituais, e existem aqueles que eles chamam de homem natural, ou na expressão grega que Paulo usa, homens psíquicos. E deixa eu lhe explicar quais são essas duas coisas. Paulo diz assim: o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Qual era o homem que Paulo era? Paulo era um homem psíquico. O que é ser um homem psíquico? É ser alguém que entre a alma e o corpo não existe uma consciência. Eu vou repetir isso. Entre a alma e o corpo não existe uma consciência. Portanto, aquilo que a alma explode para fazer, não há uma reflexão espiritual. Se o desejo psíquico, por exemplo, é um desejo sexual, o corpo não reflete, simplesmente o corpo vai. Se a alma explode uma ira contra uma pessoa, não há reflexão, simplesmente o corpo faz. Esse é o conceito de homem psíquico. É alguém que anda de acordo com as pulsões. Você já ouviu gente, por exemplo, que diz assim, depois de fazer alguma coisa, que se diz assim: eu nem sei por que é que eu fiz isso. Já viu gente que fala assim? Mas pastor, depois que eu disse, é que eu fui pensar no que eu fiz. Depois que eu agi, é que eu olhei e disse: meu Deus, por que é que eu fiz isso? O homem psíquico não possui um discernimento espiritual que possa servir como crivo antes dele agir. Por isso é que Paulo diz: o homem carnal
o homem natural, e na linguagem que ele usou, o homem psíquicos, eles não compreendem, porque tudo que eles fazem é pela força de uma alma, muitas vezes não pacificada. E eu digo que isso também é verdade no que diz respeito às religiosidades. No que diz respeito às religiosidades, tem gente que acha que serve a Deus, mas na verdade tudo quanto ele faz é apenas pela força das pulsões da sua psicose adoecida. É Paulo. Por que você acha que Paulo chegou ao ponto de fazer o absurdo? Imagine o que é você tirar alguém da sua casa, alguém que é um seu compatriota, alguém que é da mesma raiz religiosa judaica, mas que agora estava se identificando como alguém que segue o ensino de Jesus. O que é que leva alguém a matar uma pessoa? Se não a ausência absoluta de discernimento espiritual. Por isso é que eu estou dizendo, as obsessões apenas revelam o vazio. O que havia no coração de Paulo era um vazio profundo, de significado, de compreensão, de discernimento, de paz. E pela ausência desse significado, ele fixou-se naquela sua religiosidade perversa, e tudo que ameaçava esse castelo de cartas que ele construiu, era visto como inimigo. Tudo que era contrário àquela fantasia religiosa que ele estabeleceu, era visto como inimigo. Por isso que ele, sem nenhum discernimento espiritual, foi agindo, foi matando, foi indo para um abismo, chamado para outro abismo, e foi se tornando, na verdade, um monstro. Por isso que a expressão de Atos é exatamente essa. É Saulo dizendo: eu muitas vezes forçava-os a blasfemar. É óbvio que a gente não conhece quais foram os meios de torturas que Saulo usou, mas o fato é que ele fez o que pôde para, como no caso de Estevão, ver gente sendo morta pelas pedras, só porque, segundo ele, estes tais irmãos destoaram daquilo que ele entendia ser a ortodoxia, daquilo que entendia ser a verdade, que na verdade era apenas uma confissão religiosa. Por isso que essa sua fixação religiosa levou a ficar cego de discernimento espiritual. Mas deixa eu tentar trazer isso para uma aplicação mais prática da gente. Isso pode acontecer com a gente? Pode. Por exemplo, uma pessoa pode, a partir do grupo que ela está, ela de repente pode entrar num ambiente e ela vai, de forma não com discernimento, mas apenas com as pulsões da alma, ela pode se transformando numa pessoa radicalizada. Ainda essa semana eu conversava com uma pessoa, e ela me dizendo, e eu com muita alegria ouvindo, da forma como a sua consciência estava se expandindo em compreensão do Evangelho. Porque é alguém que entrou numa determinada filosofia religiosa e foi perdendo amigos, foi deixando de conversar. Todo o olhar dessa pessoa para a vida foi ficando um olhar judicioso. Você não conhece gente que às vezes entra exatamente por este caminho? Algumas igrejas mais legalistas, até evangélicas, igrejas mais legalistas, evangélicas, o indivíduo começa a ficar esquisito. À medida que aquilo vai se radicalizando sem discernimento espiritual, ele já não conversa. Toda vez que ele vai falar com uma pessoa, ele tem que introduzir alguma frase de juízo, ou algumas seitas. Tem pessoas que entram em algumas seitas, como algumas que, por exemplo, não comemoram mais aniversário. Então,
o que é isso? Isso é uma obsessão. Não é alguma coisa que você entrou com clareza de compreensão, com discernimento, não. Apenas virou um objeto de fixação na alma. E quando alguém fica obsessivo por alguma coisa, o que lhe é ou lhe parece contrário, vira o objeto da sua ira. É o que aconteceu com Saulo. Por isso que ele diz que estes tais, eu os persegui furiosamente como um louco. Essa é a expressão. Como um louco eu os perseguia. Então, qual é o estado de Paulo até Jesus encontrar-se com ele? Um homem que andava apenas pelas forças da sua psicose adoecida, e que tudo que era contrário àquela fé radical que ele possuía, era visto como inimigo e que precisava ser destruído. E esse cenário que eu pintei aqui, é o cenário que você encontra em qualquer religiosidade radical. Se torna intolerante, que o outro vira demônio, e é isso que está presente ainda hoje, em algumas manifestações religiosas. Então, este foi o Saulo que Jesus encontrou. E aí, em segundo lugar, eu quero que você leia a partir do versículo 3 do capítulo 9, como foi esse encontro de Jesus com este Saulo obsessivo, com este Saulo com sede de sangue. O versículo 3 diz: segundo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Então a primeira coisa que eu preciso lhe dizer é o seguinte: quando uma pessoa está absorvida num estado mental de radicalismo, como era Paulo, eu digo a você que não há possibilidade e nem chance de uma conversão se não houver uma catarse, algum processo súbito que quebre essa convicção obsessiva. Ou seja, existem pessoas que no decorrer da vida, elas não conhecem o caminho do Evangelho, elas não sabem de nada de Deus, mas elas estão sem uma fixação. Você encontra muita gente assim, é gente que não crê em nada. Para estas pessoas, o processo de conversão necessariamente não precisa ser por meio de uma crise de impacto. Mas quando a pessoa está com a consciência meio que travada, fechada, bloqueada, você pode ter certeza, ela só se abre para o Evangelho se algum processo súbito de quebra acontecer. No caso de Saulo foi uma experiência, mas tem muita gente que é uma doença, tem muita gente que tem que ser uma morte que aconteça, que é para o indivíduo acordar. Você pode ter certeza que isso se repete todo dia. No caso de Saulo foi assim, porque pelas vias ordinárias, pela pregação do Evangelho, no apelo à mente, esse homem estava com a mente completamente bloqueada. Eu não sei se você já teve, mas eu já tive experiência de tentar evangelizar uma pessoa, e é feito um muro que bate e volta, que bate e volta, que bate e volta, por causa das proteções fixas que o cara estabeleceu na sua cabeça. O indivíduo está tão radicalizado naquilo. Por exemplo, pegue uma senhorinha idosa que cresceu num ambiente católico bem fervoroso, que ela mesma é uma pessoa muito sincera naquela religiosidade, e tente pelo menos falar do Evangelho para você ver como é uma coisa que bate e volta, de tão amarrado que ficaram aquelas convicções religiosas.
E você prega, e você fala, e você diz, mas você sente que a compreensão não abre. Por isso que para algumas pessoas não existe conversão sem que haja uma profunda intervenção sobrenatural, que pode vir por vários meios, quer seja um meio sobrenatural, ou quer seja alguma experiência de vida que desmonte essas convicções tão arraigadas que a pessoa tinha. Por isso que, conquanto não se tenha aqui um método, porque a conversão de cada um é cada um, ninguém é igual. Uma vez um pastor disse que toda a salvação de todo mundo é igual e ao mesmo tempo é diferente. É como o rosto humano. Todo mundo tem um rosto igual e ao mesmo tempo todo mundo tem um rosto diferente. Todo mundo tem um rosto igual, na medida que todo mundo tem olhos, tem nariz, tem boca. A conversão é igual para todo mundo, porque não há outro tipo de salvação. Não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Então ela é igual, é com arrependimento, é com fé, é em Cristo. Mas ao mesmo tempo, toda conversão é diferente, ninguém é igual. Existe um caminho que cada um vai fazer o seu. Mas o que eu estou lhe dizendo é que pessoas que possuem obsessões religiosas fixas, estas tais só se convertem a partir de um processo súbito, que desmontem essa fé, que desmontem essa convicção. É o que aconteceu com Paulo. Ele vinha no caminho, de repente uma luz de súbito ao seu redor, ele cai por terra, diz o versículo 4, ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E meio que atordoado no caminho, Paulo vai dizer: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí eu preciso lhe dizer uma coisa: a conversão de Saulo, Jesus não apenas arranca Saulo das garras de Satanás, sim, porque mais tarde, quando Jesus estiver falando com Ananias, você vai ver que se diz que ele tirou Saulo do reino das trevas. Ele arrancou Saulo das trevas para ser um vaso de honra. Mas o que eu quero que você saiba é que Jesus não apenas arrancou Saulo das garras de Satanás, mas ele tirou Saulo, ele arrancou Saulo de si mesmo. Saulo foi salvo de si mesmo, de suas convicções, de suas certezas. Por isso que o método de Jesus para a salvação de Saulo incluiu a cegueira. Quando ele cai por terra, se diz o texto ali, o episódio de que os seus companheiros ficaram emudecidos, porque eles não viram absolutamente esta luz, ouviram uma voz. Saulo se levanta e diz o texto que quando ele abre os olhos, nada podia ver. E aí é que eu quero destacar para você uma coisa. Quando eu digo que Saulo não apenas foi arrancado das mãos de Satanás, mas ele foi arrancado de si mesmo, é que a cegueira em Saulo tinha um propósito pedagógico. O indivíduo que é cego, inevitavelmente, forçadamente, ele precisa começar a se enxergar por dentro. É o que aconteceu com Saulo. Se Saulo, como homem carnal e natural, não conseguia discernir a realidade espiritual, porque ele estava cheio de suas certezas e cheio de suas convicções, durante 3 dias este homem ficou cego da realidade externa, para que ele pudesse apenas se enxergar, olhar para dentro de si mesmo. Por isso que eu lhe digo que a cegueira é um modo violento
de nos fazer parar, de nos enxergar. Então, num primeiro momento, quem é Saulo? Saulo é esta fera selvagem, que apenas pela força da sua alma, sem discernimento espiritual algum, ele sai matando, torturando, arrancando das suas casas, forçando gente a blasfemar, até que, para alguém cuja mente está em volta de uma crosta de obsessividades mortais, ele cai do cavalo, porque, repito, gente assim não se converte se não sofrer uma pancada da graça. E a consequência dessa pancada da graça é que ele ficou cego. Ou seja, ele foi forçado a se enxergar durante algum tempo. Por isso que eu lhe digo, existem alguns episódios na nossa vida que servem para que a gente possa entrar num processo de reflexão interna. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Às vezes tem gente que vai seguindo a vida, vai caminhando de todo jeito na vida, até que uma coisa acontece, uma tragédia ocorre, um impacto profundo ocorre, uma morte, um diagnóstico horrível, faz com que o indivíduo comece a se enxergar, comece a olhar para si mesmo. E é nesse processo de auto-enxergamento que há a luz do Evangelho, que é quando a pessoa começa a perceber qual é o caminho que ela estava. Então existe nessa conversão de Paulo algumas características muito profundas dessas conversões abruptas, dessas conversões que precisa balançar as estruturas do indivíduo para que ele se ache, para que ele se encontre. É por isso que, ato contínuo, o próximo passo que a gente aprende aqui com esse episódio da conversão de Saulo, é que com Saulo a gente aprende que é preciso muitas vezes que a gente sofra alguma queda existencial, para que a gente possa, por fim, achar o caminho. E o que é esse achar o caminho? É se tornar totalmente dependente de um outro. Se você observar o que diz o capítulo 9, no versículo 8, diz assim: então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E aí o que se descreve então, é exatamente o processo de dependência de Saulo. Ele deixa de ser um homem que está no controle da sua vida, ele deixa de ser alguém que está capitaneando as suas decisões e passa a se transformar num ser totalmente dependente. Por isso que se diz, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Essa coisa de dizer assim, guiaram pela mão, já mostra o estado de profunda dependência. Quem era Saulo? Saulo era o perseguidor. Saulo era o jovem com força suficiente para dizer assim: aonde estiver um deles eu vou atrás. Mas Saulo cai do cavalo. Saulo cai de si mesmo. Saulo cai da sua arrogância. Saulo cai da sua prepotência. Saulo cai desse status de ninguém serve mais zelosamente do que eu. É preciso que Saulo caia com a cara no pó, no chão. Por isso que eu lhe digo, somente algumas quedas na vida é que pode nos colocar, de fato, no caminho. Por isso que a gente jamais, meus irmãos, deveríamos murmurar por alguma tragédia que nos aconteça. Porque são algumas tragédias que faz a gente se mostrar para a vida com a fragilidade que nós temos. Nós somos frágeis, jamais ninguém queira se colocar para o mundo como um super-homem.
como alguém que esteja alheio e imune de qualquer tipo de fraqueza. Por isso que o Saulo, que veio como um louco, perseguindo, quando ele tem um encontro com Jesus, sabe como é que ele sai dali? Ele sai dali cego, guiado pelas mãos dos soldados. Você consegue perceber que processo é esse? Você consegue discernir o que é que Jesus fez com ele aqui? E mais, durante 3 dias, sem ver, nada comeu e nem bebeu. Quando eu olho para esse episódio aqui, eu vejo que não existe possibilidade de nós andarmos no caminho do Evangelho enquanto nós estivermos cheios de nós mesmos. Tem uma hora que a gente tem que cair do cavalo. Tem uma hora que a gente precisa reconhecer as nossas limitações. Tem uma hora na vida que você tem que se achar um nada. Tem uma hora na vida que você tem que se sentir um Zé Ninguém. Tem uma hora na vida que você tem que se ver esmagado. Esmagado. Eu digo aos meus irmãos que ninguém gosta de passar por nenhum processo de humilhação. Alguém aqui gosta? Duvido. Mas existem alguns processos de humilhação que na verdade são a nossa salvação. Sabia disso? Por isso que quem anda muito empinado, quem anda muito assim, eu sou a pessoa, nada me abate, nada me derruba. Olhem para mim, eu sou forte. E até usa o nome de Deus para isso. Não tem gente que faz isso? Ah, eu estou sempre triunfando. E quer sempre mostrar que está por cima da carne seca. Irmãos, é preciso que muitas vezes a gente seja esmagado pelo poder da graça, para que a gente comece a ouvir de longe a voz que diz: eu sou Jesus, eu sou Jesus, eu sou Jesus. E aquela voz vai entrando, aí você vai ficando doido, atordoado, e a voz dizendo: eu sou Jesus, eu sou Jesus. Aí você cego: eu sou Jesus. Porque foi isso, 3 dias nem fome tinha, eu sou Jesus, eu sou Jesus. Nem vontade de beber tinha. Imagine 3 dias, só na escuridão do seu interior, e ouvindo a voz: eu sou Jesus. Até que o indivíduo vai abrindo os olhos aos poucos e vai entendendo: era Jesus a quem eu perseguia. E vai começando a gerar fé. E você vai entrando no caminho. E você vai deixando de ser senhor de si mesmo. Quando eu decidi hoje pela manhã ficar somente aqui nesse texto, mesmo sabendo que eu não estava muito bem, não quis nem colocar ninguém para trazer hoje a palavra, mas foi porque eu não queria deixar de falar sobre essa fraqueza que nos salva. Essa fraqueza. A gente tem que começar a olhar para o caminho do Evangelho e esquecer dessas coisas que nos colocam ou nos projetam para a vida como pessoas grandes. Eu não sei você, mas se existe alguém aqui que já passou por um profundo processo de humilhação, você foi humilhado, você saiu assim. Eu já passei por um processo assim, de você se sentir um zero do zero à esquerda. Mas somente processos assim, de você se ver jogado num canto e sem nenhum recurso,
são os melhores ambientes de você ouvir Jesus dizendo: eu sou Jesus. Esse eu sou carrega uma força poderosa. Eu sou o teu Senhor, eu sou a tua vida. Sem eu, veja como você fica: cego, sem comer, sem beber. Eu sou. Jesus não disse mais nada. Ele disse mais alguma coisa? A única frase que saiu da boca de Jesus naquele dia foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou o teu amor. Eu sou o teu marido. Eu sou o teu filho. Eu sou a tua riqueza. Eu sou o teu poder. Eu sou o teu status. Eu sou a tua grandeza. Eu sou. Veja, você sem mim é nada. Eu sou Jesus. Saulo, eu sou Jesus, Saulo. Eu sou ele. O Saulo que desde pequenininho foi aprendendo a recitar as frases da religião, a dizer amém, a usar os filactérios, foi ficando perverso, foi destruindo-se na vida, foi virando um animal, foi matando outros, foi perseguindo alguns, até que cai do cavalo, para poder dizer assim: só uma coisa me basta, é saber que Ele é Jesus. Eu sou Jesus. E se não existisse templo, como é que seria? E se não existisse as coisas que a gente se apega? Por que é que Saulo ia nas sinagogas? Porque esses crentes aqui não tinham muito no que se reunir, não. Eles eram do caminho. Do caminho. O que é ser do caminho? É ser na vida. É óbvio que depois eles se reuniam, se congregavam, obviamente. Mas a fé que fazia eles existir na vida era a fé do caminho. Eles eram chamados do caminho exatamente porque a única coisa que reconhecia estes irmãos era o modo deles caminhar. Era o modo deles viverem a sua vida. Por isso que para Paulo foi tão duro ter que reconhecer isso. Ter que reconhecer que tudo aquilo que ele havia conquistado agora, nesse momento, não significava absolutamente nada. Aí eu pergunto para você nessa manhã, estou até já me sentindo melhor, mas eu pergunto para você nessa manhã: o que é que você chama de seu? Quais são as suas importâncias? Sério, pense consigo. O que é importante para você? O que é que você diz assim: isso é caro para mim? É o quê? É o seu nome? É os seus bens? O que é importante para você? É a sua igreja que é importante? O que é importante para você? Não, pastor, o importante para mim são meus filhos, são minha vida. Ora, Deus me livre que eu não tivesse um amor pelo meu filho. Mas antes de ser meu, ele é dele. Eu preciso começar a ver a vida com mais profundidade. Não, pastor, sem meu marido eu posso me jogar da ponte. Bom, coitado de você se for assim. O que é importante para você? Agora imagine você cego, sem saber para onde ir, sem comer e sem beber. Aí você vai saber o que é importante para você. É por isso que tem tanta gente com medo de morrer. Tem medo de morrer. Tem gente com medo de envelhecer.
A gente vai viver a vida, a gente vai gozar daquilo que Deus nos der. Deus nos der filhos abençoados, uma casa confortável, um transporte, um trabalho. A gente tem que dizer glória a Deus, mas isso não é o valor da minha vida. Eu preciso me achar sozinho, ouvindo Ele me dizer: eu sou Jesus. Quando só me restar isso, eu saberei o que é andar com Cristo. Eu sou Jesus. Essa foi a frase, a única coisa que ficou na escuridão de 3 dias de Paulo. 3 dias na escuridão. Nada entrou nele. Nada entrou, nem pela visão, nada entrou pela boca, e eu digo a você, nem pelos ouvidos. Foram 3 dias onde Paulo se trancafiou dentro de si mesmo, e a única coisa que lhe restou foi essa frase: eu sou Jesus. Que Deus nos livre da gente ter que cair na vida de forma tão profunda como foi Saulo. Que a gente saiba do valor do nome de Jesus sem precisar sofrer essas catarses, essas quedas tão profundas. Que a gente saiba discernir quando o nosso coração está obcecado por alguma coisa e a gente se livre dessa obsessão, porque a obsessão vai me monstrificando. Eu vou começando a viver uma pessoa sem discernimento. Era Saulo. Às vezes até tem gente que em nome de Deus, irmão, em nome de Deus, convicto. Essa talvez seja a pior desgraça. É a convicção de que isso que eu estou fazendo é de Deus, sendo que significa a destruição de tanta gente. E o cara dizendo: é de Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus isso, é de Deus aquilo. E Deus não tem nada a ver com isso. Por isso que eu digo a você, não tem outra. Vai chegar uma hora que vai tropeçar para poder deixar de ouvir qualquer outra voz senão a de Jesus. Eu tenho certeza que essa é a minha palavra hoje. Eu sempre sei e eu sempre estou certo de que não há nenhuma vez que a palavra sendo pregada ela não alcance o coração. Mas hoje eu estou assim tomado de uma convicção tão profunda de que essa palavra tão simples, mas ela alcançou aqui aspectos de coração de muita gente como nunca. Eu sei disso, eu tenho certeza disso. Portanto eu lhe digo, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus, não há nada mais precioso do que certas quedas na vida. Se você hoje está se sentindo assim no chão, se você diz assim: mas pastor, aqueles sonhozinhos que eu tinha de criança foram tudo caindo feito dominó, ou se uma tragédia lhe abateu, ou se você se encontra numa crise profunda, aproveite, porque talvez Jesus quer só dizer a você uma coisa: Ele é. Ele é. Se Ele disse eu sou Jesus, acabou. Se a gente não ouvir mais nada, se a gente não conseguir ouvir mais ninguém, mas ouviu Ele dizendo eu sou Jesus, a gente já pode partir daqui realizado. Então deixe Jesus ser a sua suficiência, deixe Ele bastar para você. O que vai acontecer com Paulo daqui para frente vai ser maravilhoso. A gente vai ver, próximo domingo, se Deus assim permitir, como é que Saulo retomou o seu contato com o mundo exterior. E o contato de Saulo com o mundo exterior foi primeiro que ele foi para a casa de uma pessoa chamada Judas. Quem é esse Judas? A gente não faz a mínima ideia. Uma rua chamada Direita, na casa de uma pessoa chamada Judas, se bem que isso para Saulo, até esse momento, não importava nada, estava lá, Saulo desconectado do mundo,
porque Jesus fez ele quebrar todos os vínculos, para ele ficar só. Quando ele vai abrir os olhos e vai começar a se conectar com o mundo, aí começa uma outra etapa, viu? Deus tem que falar com Ananias, dizendo, olha, vai na rua direita, na casa de Judas, e ali está Saulo, e Ananias vai dizer assim, pelo amor de Deus, Jesus, o senhor não conhece quem é esse homem não? Esse desgraçado. E Jesus diz, eu sei quem é ele, eu sei. Faz 3 dias que ele só pensa em mim. Ele não pensa em mais ninguém. Faz 3 dias que ele só sabe que eu sou. Vai lá. Aí é quando Saulo vai começar a se conectar com o mundo real. Aí vai ser outro processo. E você pensa que Saulo já vai lá pregar? Vai nada. Na primeira experiência que Paulo quer falar do que aconteceu com ele, ninguém quer ouvir. Aí ele vai passar anos no deserto, reorganizando as ideias, para depois se levantar como um gigante, apaixonado por Jesus, anunciando o Evangelho. Mas aqui, hoje pela manhã, é só isso. Caiu, torou as pernas do indivíduo, ficou no chão, ficou prostrado, descobriu que nada daquilo que chamava de precioso tinha valor, para que entendesse que o único valor é Jesus. Para encerrar, eu vou dizer uma coisa aqui a você, e eu não peço nem que você não se escandalize, porque você não deve se escandalizar com essas coisas. Mas às vezes, algumas quedas morais se transformam, se redundam num bem extraordinário. Você sabia disso? Agora, não use isso como álibi, não. Mas eu quero dizer que tem pessoas que são tão moralmente orgulhosas de si mesmo. Tem gente que é tão orgulhosa de que, pastor, eu nunca me desviei da igreja. Já ouviu gente assim? Nunca me desviei, nunca traí, nunca transgredi, nunca olhei para mulher nenhuma, nunca fui desonesto com ninguém. E meu irmão, e se isso começar a virar uma coisa assim, que você diga assim, sou casado há tantos anos, e se você for começando a confiar nisso, às vezes certos tropeços, conquanto sabendo nós que Deus nada tem a ver com a malignidade, porque dele só vem boas dádivas, mas Ele é capaz de transformar esse mal em bem, e aquilo que poderia ser uma grande tragédia vira a nossa salvação, para a gente andar com a cara bem prostrada, para a gente começar a achar que eu sou Jesus é o suficiente para nós. Esse é o perigo da religião legalista. É a religião que o indivíduo vai se orgulhando demais de si mesmo. Às vezes, certas crises financeiras é uma bênção. Não é na hora, né? Mas às vezes o cara chegar e dizer assim, rapaz, literalmente, como a gente diz aqui, eu quebrei. Algumas quebradas na vida são uma glória. A gente anda mais encurvado, mais submisso. Não é verdade? Alguns processos até dentro de igreja que acontece, se é que você me entende, são uma glória para a gente enxergar melhor a Jesus, para as nuvens saírem e a gente enxergar Ele. Eu sou Jesus. Eu estou dizendo isso aqui para a gente que já viveu isso. Mas eu estou dizendo isso aqui antecipadamente para a gente que ainda pode viver. E eu estou dizendo isso para a gente que já viveu. E se não aprendeu a lição, a segunda queda pode ser maior. Eu sou Jesus. Isso me basta. Eu vou abrir um parênteses aqui só para trazer uma palavra de testemunho pessoal.
Chegou um tempo na minha vida que eu quis provar, isso há alguns anos atrás, logo que eu saí de Santa Cruz, e eu saí assim, sabe o que é que você sai com a faca nos dentes? E eu quis provar para o mundo que eu tinha um chamado pastoral. Aí, meu irmão, aí eu saí com a faca nos dentes. Vou mostrar. E eu subi serra, desci serra, fui em morro, visitei, preguei, aconselhei, fui para a vigília, fui à oração. Os meus primeiros 3 anos de ministério foi assim uma correria. Agora pense numa correria que foi, lá em Limoeiro. Os bichinhos dos irmãos de Limoeiro correndo atrás, peraí, pastor. E eu, vamos embora. Até que depois passou um tempo, e eu cheguei à clara conclusão: eu não preciso provar nada para ninguém. Seja simplesmente você nele, e as coisas se encaixam como tem que ser. Eu costumo dizer isso de forma mais íntima para algumas pessoas, mas eu não tenho medo de dizer isso em qualquer lugar do mundo. Por exemplo, hoje não há em mim nenhum tipo de sonho, dizer assim, eu quero uma igreja grande, eu preciso estar num lugar assim. Irmãos, isso é de uma tolice, de uma bobagem. Isso serve para você em qualquer área da sua vida. Tem gente que a fixação da vida é, pastor, eu trabalho tanto tempo, eu ainda moro alugado. Não tem essas coisas? Eu não tenho minha casa ainda. Aí fica aquela agonia, aquela agonia, aquela agonia. Quando você se achar em paz, e você dizer assim, pera lá, eu e Jesus se basta, você vai ver. Tem gente que a fixação é num casamento. Pastor, meu sonho é ter aquela casa, acordar, dormir de conchinha. Não tem essas coisas, né? Meu sonho é dormir de conchinha. Aí, meu Deus do céu, nas primeiras pancadas que leva, nas escolhas erradas, nas quebradeiras, aí o cara descobre que não dá para dormir assim de conchinha. Ou então que o príncipe era um sapo. Mas tudo isso, deixa eu lhe dizer, faz parte da nossa caminhada no Evangelho. Faz parte. Tudo isso faz parte para a gente se descobrir, para a gente se bastar nele. Tira tudo isso e tá bom. Tá bom. Se isso se acabar, mas ele é Senhor, Ele basta. Ele preenche, Ele completa. Nas escuridões dessas experiências traumáticas, a gente descobre que Ele é e sempre será suficiente para você. Amém? Vamos ficar em pé nesse instante, vamos orar ao Senhor. Como eu disse aos irmãos, eu não estava lá muito bem, mas acabei bonzinho da Silva. Vamos cantar ao Senhor, convidar o diácono Abraão, vamos escolher uma canção para que a gente possa louvar a Deus e rogar as bênçãos do Senhor sobre nós. Nós precisamos às vezes ter essas paradas assim, não é verdade, irmão? Essas chacoalhadas, esses encontros com o eterno, e a gente começar a ter uma coisa que Paulo não tinha naquele momento até a queda, que era paz no coração. Existia uma guerra, existia um conflito, eu tenho que perseguir, eu tenho que matar, eu tenho que parar esse negócio, eu não posso deixar isso continuar. Era assim, até que quando tudo vira pó, aí ele enfim encontrou paz na alma. Ele deixou de querer consertar o mundo e passou apenas a consertar os passos do seu caminhar.